Olá, olá, olá! E aí, pessoal, estamos de volta aí na nossa live. Que bacana, um ótimo dia para vocês. Que bom poder estar aqui de volta, falando mais um pouquinho aí para nossa comunidade do Vamos em Frente. Que alegria, muito bom. Passo a passo, volta e meia aqui eu tô com a minha turma aqui no escritório. Eles me ajudam muito para poder operacionalizar toda essa questão aí das nossas mídias digitais. E a gente vai vendo como que vai, né? Como dizem, o sucesso é realmente uma sequência das pequenas coisas bem feitas, né? E a gente vai acumulando. Quando a gente tomou a decisão de fazer essa live, o tamanho do desafio que parecia pra gente, e hoje a gente começa a olhar para trás e já tem um histórico muito legal, vai acumulando a quantidade de conteúdos. Muito legal isso, porque eu vou olhando para trás e vou vendo assim, caramba, olha só o que já realizamos, olha só o que a gente já fez e a quantidade de pessoas que realmente estão sendo impactadas aí, que estão conseguindo utilizar os nossos conteúdos, as dicas, as informações, as reflexões que a gente traz aqui nas mídias sociais, principalmente aqui no Instagram, para você. E as pessoas estão aplicando isso. E eu fico muito feliz, nossa comunidade não para de crescer, felizmente. Muito bem. Para quem está chegando agora, para quem está conhecendo a gente recentemente, eu sou Arthur Galvão, especialista em marketing de percepção, e o meu trabalho é conduzir empresários, empreendedores, para poderem serem reconhecidos como uma verdadeira autoridade nos seus segmentos de atuação. Isso mesmo, criar uma realidade onde a gente possa fazer o que a gente ama, mas também ser reconhecido e valorizado por estar fazendo. Ou seja, eu estou ali aplicando o meu talento, eu estou sendo útil para o planeta, para as outras pessoas, mas ao mesmo tempo também eu tenho indicadores que mostram que eu estou no caminho certo. Muita gente aí sabe que ama o que faz, mas ainda não consegue construir os indicadores para ter esse nível de reconhecimento sobre a importância do que faz. E às vezes a gente está ajudando as pessoas, a gente está fazendo a diferença na vida delas, mas como a gente não tem uma estrutura para poder dar suporte para isso, parece que as pessoas não estão dando valor, parece que as pessoas não estão vendo o que a gente está fazendo. Muita gente perde o foco, muda de especialidade, muda de área de atuação, quando poderia, através de uma estrutura, estar realmente conseguindo confirmar, aprimorar e progredir no seu trabalho, fazendo cada vez mais algo que ama. Como dizia lá o Confúcio, né? Encontre algo que você ama fazer e você nunca mais vai ter que trabalhar na vida. E é isso, eu tenho essa alegria, felizmente, de hoje poder fazer uma coisa que eu amo. Para mim, eu brinco muito, eu tenho uma filha de 11 anos, a Isabel, eu brinco muito com ela e falo que eu prefiro estar aqui, eu prefiro estar com os meus clientes do que estar assistindo um Netflix, por exemplo. Porque nada contra o Netflix, pelo contrário, né? Sou um usuário assíduo, mas o mesmo prazer que eu tenho de assistir um bom filme, de assistir uma boa série, que são coisas que estão lá fora, são coisas que estão distantes da minha realidade, mas que me trazem prazer, me trazem alegria, me trazem uma satisfação de estar ali, é o mesmo sentimento que eu tenho quando eu estou aqui com vocês numa live, quando eu estou com um cliente em mentoria, quando eu tenho a oportunidade de escrever um artigo, de dar uma entrevista, de levar o meu conteúdo. Por quê? Porque quando eu levo o conteúdo para as pessoas, eu estou me expondo nesse sentido, as pessoas vão questionar a qualidade daquilo que eu estou entregando e vão me dar uma oportunidade de eu ter que construir indicadores de se realmente eu sei o que eu acho que eu sei, se realmente eu sou bom naquilo que eu acho que eu sou bom. Então, assim, né, como diz, a vida é um eco. A gente manda para a vida e ela devolve para a gente. Tem que ser aquilo que você está mandando, tem que estar voltando para você. Se você tem os indicadores certos, se você está fazendo um bom trabalho, esses indicadores vão voltar e vão confirmar para você que você está fazendo um bom trabalho. Mas se você acredita que você faz um bom trabalho e a mensagem de volta que está vindo para você é escassez, não está vindo cliente suficiente, o cliente está te pedindo desconto, o cliente está te colocando condições, está pedindo para você abrir um monte de exceção aí na sua forma de fazer, talvez seja a hora de você dar uma olhada no que você está acreditando sobre si mesmo. E aí, para quem acompanha a gente lá na comunidade, aqui, né, na verdade, na comunidade do Vamos em Frente, sabe que toda segunda-feira eu disparo um e-mail para vocês com uma reflexão e uma orientação prática, um exercício para vocês fazerem ao longo da semana e aplicarem aí na empresa de vocês e aumentarem os resultados usando o posicionamento, usando a percepção de valor para poder acelerar seus resultados. E não foi diferente, né? Essa semana, na segunda-feira, eu enviei um e-mail para a turma ali com o tema de que por que tem gente fazendo menos do que você e ganhando mais do que você? Dá uma pensada nisso aí. Por que às vezes a gente está no mercado fazendo algo, você olha para o lado, o teu concorrente às vezes está fazendo menos, às vezes não precisa nem ser concorrente, a pessoa é de outra área de especialidade mesmo, mas você está sentindo que, poxa, essa pessoa, eu estou aqui trabalhando igual um maluco, o cara está indo para a praia, está andando de barco, está viajando, está ganhando mais dinheiro do que eu, como é que pode se eu estou
100% comprometido com o que eu estou fazendo? Como é que pode se eu estou aplicando meu dia inteiro para poder trabalhar? Eu aprendi que trabalhar é uma das piores formas de você ganhar dinheiro, isso mesmo. A gente fornece serviço por dinheiro, mas a gente trabalha por satisfação, por realização. Então, se hoje você está esperando ter o seu crescimento, esperando ter o seu nível de progresso através somente da sua força de trabalho, olha, boa sorte para você, porque a tendência é você envelhecer mais rápido, ter mais desgaste aí na sua vida. A gente tem que aprender sempre a fazer a nossa empresa, fazer o nosso trabalho, fazer o resultado para a gente, não a gente fazer esse trabalho. Fazer a empresa gerar resultado para você, fazer sua marca trabalhar para você, trazer lucratividade para a sua vida, prosperidade e progresso. E não você simplesmente, tem um monte de gente aí, não vou ficar citando aqui para não entrar em pormenores, mas quantas pessoas estão no mercado aí que você sabe que trabalham 10, 12, 16, 18 horas por dia e ainda assim a chave da prosperidade dessa pessoa não virou. Ela ainda não tem a realidade que ela gostaria, ela ainda está vivendo com dificuldade, está pagando o boleto ali todo mês, lutando para pagar boleto, mas a coisa não expande. Porque quando a gente está muito envolvido no trabalho, às vezes a gente está mais ocupado do que lucrativo. E o meu trabalho aqui, a minha função é ajudar você a ter cada vez mais clareza sobre isso, para que você possa realmente ter uma vida lucrativa. Lucrativa não só de dinheiro, mas lucrativa de você sentir que a energia que você está colocando na vida, ela é um investimento. Toda vez que a gente coloca a nossa atenção, nosso esforço, que coloca o nosso conhecimento, o nosso talento a serviço de algo, ou seja, a gente está investindo energia naquilo ali. E pensa comigo, é como se você estivesse aí no banco da vida, né, numa instituição financeira da vida. Você não coloca 5 mil reais num banco esperando 5 mil reais de volta. Você vai colocar como um investimento naquele banco para poder esperar algum retorno sobre isso. Fala, poxa, eu vou botar 5 mil para vir 10 mil, para vir 15 mil. Tudo bem que eu tenho um tempo para que isso aconteça, mas eu quero que isso seja, no mínimo, corrigido, não é verdade? Eu não quero colocar esse investimento ali, fazer um investimento que daqui a um ano eu vou ter menos dinheiro do que eu botei agora. Eu vou buscar outro caminho. No trabalho, na empresa da gente, no posicionamento de marca da gente, é a mesma coisa. Quando você está investindo tempo no seu cliente, não é só para você fazer aquela venda para ele. É para que você torne esse cliente uma máquina de trazer prosperidade para a sua vida, de trazer oportunidade, de trazer crescimento. Faz sentido para você? E esse é o caminho. Aí eu comecei o nosso e-mail ali da segunda-feira com algumas perguntinhas. Quem recebeu o e-mail sabe lá as perguntas que eu fiz. Se você não recebeu, provavelmente você não está cadastrado ainda na nossa comunidade do Vamos em Frente. No final da live, corre lá, se cadastra. É só acessar o meu blog, arturgalvão.com.br, bota seu e-mail lá e eu vou ter o maior prazer em poder te ajudar e te dar as boas-vindas aí na nossa comunidade. E aí eu coloquei ali algumas perguntinhas no início desse e-mail de segunda-feira. Perguntei assim, o maior faturamento que você teve foi realmente o maior faturamento que você poderia ter? Olha que legal. O seu maior faturamento foi realmente o maior faturamento que a sua empresa poderia ter? Dá uma pensada nisso. Você sabe o que o seu cliente pensa de você? Ou você sabe só o que o seu cliente quer que você pense que ele sabe sobre você? Vamos lá. Você sabe o que o seu cliente pensa sobre você? Ou você sabe só o que o seu cliente quer que você pense que ele sabe sobre você? Como é que hoje está a sua clareza sobre a visão do negócio, sobre a qualidade das pessoas para onde você está entregando o seu talento? Hoje você está fazendo o que é melhor? Ou o melhor seria você avaliar o que você está fazendo para saber se não tem um jeito melhor de fazer? Olha que legal. São perguntas reflexivas, perguntas para você aprofundar o seu subconsciente ali. Você hoje ama o que você está fazendo? Ou você só acha que ama o que você está fazendo porque você não conheceu alguma coisa que você ama ainda mais? Olha que legal. Isso, a gente fala sempre que o nosso crescimento está fora da zona de conforto, né? A zona de conforto é uma área onde a gente está ali com uma sensação de segurança, uma sensação de tranquilidade tão grande que às vezes nos limita, a gente não consegue ver de que forma que a gente poderia fazer ainda melhor. Então, se você gosta de um restaurante, você está na zona de conforto, será que esse restaurante tem a comida que você mais gosta? Ou será que você acha que essa é a comida que você mais gosta, simplesmente porque você não conheceu uma outra comida que você gosta mais? Faz sentido para você? Isso é diretamente ligado à nossa capacidade, à nossa habilidade ali de se posicionar no mercado. A habilidade que a gente tem de nos posicionarmos, né? A habilidade de nos posicionarmos aí no mercado. A gente tem uma resposta certa para essas perguntas ou são perguntas como essas que vão nos levar para a resposta certa? Faz sentido? Vamos puxar uns slogans aqui bem
que faziam esse nível de aprofundamento antigos aí, não sei se você vai lembrar de um slogan que dizia assim: o Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Olha que legal, é uma reflexão profunda. Foi um mote, né? Um caminho de abordagem aí da marca, mas que nos faz refletir. Quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? Refletir sobre essas coisas, mesmo que você não chegue numa resposta 100%, nos ajuda a aprofundar camadas no nosso subconsciente para sair da zona de conforto e encontrar outras áreas de clareza para a gente poder tocar o nosso resultado para frente. Ó, tô vendo que a Miriam está aqui com a gente. Legal, Miriam, que bom ter você de volta. Sobre trabalhar e não ver decolar, isso mesmo. Quantas vezes eu também já vivi muito essa realidade, tá? Nem vou dizer para você que eu não vivo, não. Eu tô sempre buscando me melhorar. Mas eu consigo olhar hoje para trás e sentir o quanto que eu progredi diante daquele Arthur que tinha ali 10, 12 anos atrás, iniciando a empresa. A minha empresa hoje tem 15 anos de mercado, mas esses primeiros anos são anos em que a gente está meio entendendo o negócio quando não tem alguém para te orientar. Você está tentando fazer. Essa semana eu fiz um pitch na organização de empresários na qual eu participo, que é o BNI, e eu fiz a seguinte reflexão: de errar é humano, mas ficar errando não vai fazer você mais humano. A gente tem que buscar o caminho de errar menos. Errar rápido nas coisas que são realmente imprescindíveis para o crescimento do nosso negócio. Às vezes a gente vai arriscar, vai errar e tem que se perdoar, mas não é o nosso objetivo ficar errando. A gente erra no caminho que a gente está se dedicando a acertar. Aí quando você tem uma estrutura para poder acertar, que eu tive essa felicidade de ter um mentor que pôde me orientar ali no início do meu trabalho, depois de eu ter sofrido alguns anos duros aí com poucos resultados, e que me trouxe uma clareza. Poxa, agora eu sei uma forma de fazer e de errar menos. No momento que eu posso errar menos nas coisas básicas, aí sim, eu vou arriscar mais nas coisas que tem a ver com a inovação da minha empresa, com a minha área de crescimento, com a minha área de progresso. O difícil é quando você está ali no seu dia a dia e você às vezes nem sabe o que você está fazendo de errado. Às vezes você não consegue, como dizem, né? Não dá nem para notar a placa do caminhão que passou por cima. A coisa está acontecendo, você está tomando tiro de tudo quanto é lado, mas está tentando crescer, mas não sabe por onde. E aqui, buscando comunidades como a nossa, buscando entendimento com algumas pessoas que já passaram por isso e hoje conseguem criar uma realidade num degrau um pouco mais avançado, é estando perto dessas pessoas que a gente vai crescendo, que a gente vai criando clareza e entendimento necessários para a gente poder errar menos, né? Não tem nada de errado com errar, não tem nada de errado com errar, faz parte do nosso processo de crescimento, mas não é nossa meta ficar errando. E a maioria das pessoas aprendeu desde criança ali que tudo que a gente faz tem uma consequência. Faz sentido para você? Desde que a gente é pequenininho ali, 5, 6 anos de idade, já começa aí uma verdadeira doutrinação pra gente. Não que doutrinação seja algo negativo, não. A intenção dos nossos pais, dos nossos familiares, das figuras de autoridade, né, professores, médicos, a intenção deles eles querem o nosso bem. E para que a gente, em alguns momentos, a gente não tem, eles consideram que a gente não tem uma habilidade de entendimento sobre aquilo, é mais fácil ensinar através da doutrinação. Tá tudo bem. Depois a gente vai ficando adulto e vai crescendo e vai podendo escolher se a gente quer continuar nessa doutrina ou não. Mas essa doutrina da causa e consequência, né, todo fato que você faz tem uma consequência, faz com que a gente aumente o nosso senso sobre assumir responsabilidade. E autorresponsabilidade é sim uma ferramenta, um recurso, uma competência super importante para a gente ter na vida, para a gente poder crescer. O problema é que nesse caminho de doutrinação, muitas vezes, a gente acaba assumindo responsabilidade por a gente mesmo, mas também acaba assumindo responsabilidade pelos outros. A gente começa a achar que nós somos responsáveis pelo que as outras pessoas estão sentindo. Poxa, eu não posso fazer isso porque vai magoar aquela pessoa que eu gosto. Poxa, eu não posso fazer isso porque vai ser um mau exemplo para aquela pessoa. E nesse caminho, a parte da armadilha e a parte perigosa é que na busca por agradar os outros, a gente começa a se anular. Coisas que você gostaria de fazer, coisas que muitas vezes você tem uma convicção de que você deveria fazer, mas que você escolhe não fazer para poder, numa autoanulação, em cima de assumir responsabilidade pelo sentimento do outro. Quem está aí em relações, num casamento, poxa, às vezes você queria ir para um lugar, mas a pessoa com quem você está, o seu companheiro ou sua companheira, você acha que essa pessoa não gostaria de ir nesse lugar. E aí você se anula e nem fala para essa pessoa, fala, acho que ela não vai querer ir para lá não, nem vou falar sobre isso. Eu me anulei, eu não dei nem a chance da coisa acontecer.
Na empresa a mesma coisa, às vezes você tem uma opinião sobre um funcionário seu, às vezes você tem uma opinião sobre um cliente seu, mas naquele caminho de assumir responsabilidade pelo sentimento do outro, eu não vou falar isso não, porque se eu disser isso o cara pode ficar chateado e vai encerrar o contrato comigo. Você está antecipando, está se anulando na busca de assumir a responsabilidade por uma pessoa que ela tem o direito dela, ela tem o livre-arbítrio, ela tem a condição de tomar suas próprias decisões. Mas a gente está tão doutrinado de que é importante a gente assumir responsabilidade pelos nossos atos e que nós também somos responsáveis pelo sentimento do outro, que a gente se anula. Eu não estou falando para você deixar de lado os quesitos como empatia, se colocar no lugar do outro, do rapport, de realmente buscar entender, compreender ali o que o outro está sentindo, para manter uma relação de respeito. Eu não estou falando sobre isso. Isso é super positivo para a vida da gente. Eu estou falando sobre um momento em que, sem querer, inconscientemente, você se anula em função de algo ilusório, imaginário, que nem aconteceu. Por quê? Porque você tem um sentimento sobre ser responsável pelo outro. Faz sentido para você? Está dando para acompanhar bem aquilo que a gente está falando aqui? Quando alguém está fazendo menos do que você e está tendo mais resultado do que você, é hora de você começar a dar uma analisada no que você está pensando das suas crenças sobre si mesmo, sobre a sua autopercepção e em que momento da sua vida, em que momento daquela sua execução você pode estar se anulando. Você pode estar deixando de fazer o que deveria ser feito porque você está tentando assumir responsabilidade pelos outros. Nós somos co-criadores da nossa realidade. Faz todo sentido a gente entender que as outras pessoas também estão envolvidas no nosso ambiente. Eu estou te trazendo aqui para refletir sobre em que momento na vida sua, em que momento na sua vida você pode estar se anulando e sabotando seus próprios resultados. Quem acompanha aí, quem recebeu o e-mail, viu que eu trouxe um exercício para vocês fazerem ao longo da semana para poder aumentar a sua habilidade de se auto-perceber com critérios, trazendo indicadores, não percepções. Hoje eu estou triste. Hoje eu estou triste é subjetivo. Eu quero que você aprenda a criar, desenvolver uma estrutura para ter indicadores, para saber por que você está triste. Quais são os indicadores que te fazem sentir triste. Eu estou triste por isso, por isso e por isso. Agora você faz um alinhamento de expectativa e tem muito mais chance de resolver a situação. Faz sentido para você? A melhor forma da gente poder resolver uma situação é mudando um ponto de vista. Trabalhando uma mudança de ponto de vista para que você tenha uma motivação, uma energia interna que te leve a ter mais facilidade de lidar com aquilo. Se eu olho para alguma coisa e etiqueto essa coisa como problema, eu provavelmente vou ter mais desgaste para lidar com essa coisa. Mas se eu olho para algo e etiqueto aquilo ali, eu dou um significado para aquilo como oportunidade, como interessante, nossa, olha que interessante, vou lidar com isso. E fica mais fácil para eu poder lidar. E isso está muito ligado às coisas que a gente deseja na vida da gente. Porque quando você se anula, você também limita a sua capacidade de desejar. E a nossa atenção de desejo está sempre ligada, principalmente, àquilo que a gente não tem. É muito difícil você manter um desejo muito ardente sobre aquilo que você tem abundância na sua vida e que você não tem um compromisso assumido para poder manter. Por exemplo, você acredita que a sua atenção fica mais fixada, ou seja, você fica mais preocupado com quantos centímetros o seu cabelo vai crescer de hoje para amanhã, ou se você vai estar realmente respirando daqui a 5 minutos, ou você fica mais preocupado, fica mais pensando sobre quantos clientes você precisa para poder bater a meta do seu mês, o que você está fazendo de errado, que o seu contrato caiu, um cliente que você gostava muito de atender cancelou com você. Isso prende mais sua atenção ou prende mais sua atenção pensar em quantos milímetros a sua unha cresce de hoje para amanhã? Tem algumas coisas que a gente entende que já estão automáticas na vida da gente. Vai ter oxigênio suficiente para todo mundo, pelo menos até o final da minha geração. Você não fica atento a isso, você não fica desejando ter mais oxigênio. Às vezes você não fica nem pensando na qualidade do oxigênio que você está respirando. Mas as coisas que estão faltando, aquele carro que você não tem, aquele apartamento que você não conseguiu comprar ainda, aquela quantidade de clientes que você não tem ainda, aquela pessoa que você quer conquistar, que você está apaixonado, mas que você não conseguiu casar ainda, ou mesmo você pediu a mão da sua noiva ali, né, em casamento e agora a estrutura do casamento vai acontecer. As coisas que você ainda não realizou tendem a prender mais a sua atenção e serem mais predispostos a você desejar do que as coisas que você tem em abundância. E quando a gente começa a levar muito
a nossa execução para os clientes, sem assumir nenhum compromisso com eles, sem que eles precisem assumir muito compromisso com a gente se torna esse oxigênio, essa percepção de que a gente está ali disponível a qualquer hora, a qualquer lugar, sem precisar de um grande compromisso. A atenção do cliente desliga da gente e a atenção dele vai para outra coisa. Imagina na empresa que você tem ali às vezes 2 funcionários, um funcionário está se dedicando, está sempre disposto, etc., mas ele tem crenças, ele tem uma autopercepção ruim. Ele está fazendo isso tudo, mas ele não está cobrando nada em troca. Falo que na vida, né? Eu falo não, isso eu aprendi com o Roberto Chiniachik, uma frase que ele usou numa das palestras dele. Ele fala: a gente não tem da vida aquilo que a gente merece, a gente tem da vida aquilo que a gente tem capacidade de negociar. Se você é uma pessoa boa, mas você não sabe negociar a sua bondade, a tendência é que o mundo explore você. Não porque eles são malvados, não, mas é porque você está declarando para eles: olha, eu dou minha bondade para quem quiser, eu não estou nem aí, tá tudo bem para mim, pode me pedir que eu vou fazendo para você, eu não quero nada em troca. Então você não está negociando a sua bondade. E negociação, às vezes, para muita gente tem um aspecto negativo, né? Por crenças doutrinadas. Negociação é simplesmente um processo de, dentro de um respeito, você também se dá valor. Porque se você não se der valor, o mundo não vai ver valor em você. Como é que você vai querer crescer a sua empresa, vai crescer o seu negócio, se as pessoas não estão te dando valor, porque você mesmo não está se dando valor? E ali dentro desse exercício, né, que eu fiz, botei ele sempre nos e-mails, tem um grava essa. Então eu falei que, né, que vender exige um ego forte e uma alma sensível. Um ego forte é aquele ego que está sempre a serviço de todos, está a serviço do todo. O ego fraco é aquele ego que está só a serviço de si mesmo. Então todo mundo, eu ainda não conheci uma pessoa que consiga operar na vida fora do ego. Mesmo quando aquela pessoa está achando que ela está hiper iluminada, aquilo é ego. Toda crença que você tem sobre si mesmo, toda afirmação que você faz sobre si, tem ego envolvido. Então, o nosso caminho não é, eu vou viver separado do ego. Meu caminho é como é que eu faço para fortalecer o meu ego, para que ele seja útil para a minha vida, mas também seja útil para o todo. Para que eu sinta que eu passei aqui por essa existência. Isso também é identidade, isso também é ego. Mas está tudo bem. Em algum momento você vai ter que escolher uma identidade, vai ter que escolher um caminho do seu ego para poder trabalhar. Quando você não tem clareza sobre isso, é que a área é perigosa, porque aí o seu ego está operando por você. Então, olhar o mundo pelos olhos dos outros sem se anular é um desafio do empreendedor. O empreendedor, não tem aquela frase que diz que o empreendedor ele olha para onde todo mundo está olhando e enxerga o que ninguém está vendo. A gente enxerga o mundo pelos olhos dos outros e o nosso desafio é a gente não se anular dentro desse caminho. Por isso que o meu trabalho é tão focado nas identidades, porque os seus resultados todos começam na identidade. Você pode passar um creme para poder tentar hidratar a sua pele, mas aquilo é uma camada superficial, isso não resolve o seu problema. Você vai passar a vida inteira usando creme para poder hidratar. Quando você aprende o que hidrata o seu corpo de dentro para fora e aí você age na causa e não no sintoma, tudo fica mais fácil para você. Você vai parar de ficar gastando dinheiro com creme para poder hidratar a pele. Faz sentido? Empresa é a mesma coisa. Se você está ali contratando gente para poder tracionar mais a sua equipe de vendas, mas trabalhando só no sintoma, o que é o sintoma? O sintoma é não tem cliente. Esse é um sintoma. Mas você não está entendendo a causa, você está agindo só não, então vamos nos esforçar mais, vamos dedicar mais horas. Pode até funcionar por algum tempo, mas isso não resolve o seu problema, não te bota numa área de expansão. O que te coloca na área de expansão é entender qual é a sua identidade operante que está gerando todo esse caminho para você chegar no final e não ter cliente. E aí no e-mail de segunda eu mandei ali uma tarefa sobre autopercepção para vocês. Espero que vocês tenham aplicado. Foi uma tarefa muito profunda mesmo, realmente, para quem já está numa outra categoria, porque eu realmente tenho essa crença, eu tenho convicção de que vocês já estão prontos para dar o próximo passo. Vamos passar da fase básica aqui, os elementos e os fundamentos principais ali, os mais superficiais. Gente, vai no Google, pesquisa lá que está tudo disponível. Eu quero trazer sempre um ponto de vista mais profundo, para que você possa se aprimorar, crescer, progredir e realmente se destacar no mercado para poder ser percebido como uma autoridade naquilo que você faz. E aí eu vou trazer aqui, nesses últimos minutos, para a gente poder trabalhar a fase final da nossa live, algumas orientações de como é que você pega esse exercício. Se você fez o exercício de autopercepção, você vai ter mais facilidade de aplicar isso que eu vou te dizer agora. Se você não fez o exercício de autopercepção, você também vai conseguir aplicar isso que eu vou te dizer agora. Mas a dica que eu vou te dar é, entra lá no YouTube, Arthur Galvão, vamos em frente. A live está gravada lá, eu gravei uma live descrevendo também
o passo a passo para poder fazer essa tarefa, se inscreve lá na nossa comunidade para poder receber o e-mail, manda uma mensagem para mim via direct, eu te mando o link para você ter acesso, porque se você fizer esse exercício de autopercepção, garanto para você que você vai ter muito mais facilidade de aplicar o que eu vou te dizer agora, que é como trazer essa autopercepção, o que isso influencia e como é que você coloca isso dentro do seu posicionamento, certo? Grava essa, toda vez que você quiser envolver as pessoas emocionalmente numa ideia sua, uma das principais ferramentas que você pode ter, talvez a mais eficaz, são os adjetivos. Adjetivos, eles criam envolvimento emocional. Se você quer magoar uma pessoa, o que você faz? Xinga ela. Por quê? Você vai usar um adjetivo que contraste, que bate, ele conflite com o sistema de crenças e de valores dessa pessoa, ela vai ficar incomodada daquilo ali. Mas se você quer também fazer com que uma pessoa produza mais, se você quer fazer com que uma pessoa te ajude mais, elogie essa pessoa. Traz um adjetivo construtivo que seja alinhado com o sistema de crenças e valores dessa pessoa e ela tende a se aproximar mais de você. Então a dica é, faz o exercício de autopercepção, fez o exercício, se percebeu? Agora você vai fazer uma lista, eu sempre falo de 30, mas eu brinco aqui com os clientes que estão nas mentorias dos núcleos com a gente, e eu falo assim, dentro da lista dos 4.872 adjetivos positivos sobre si mesmo, que você vai listar, você vai separar os 3 que você considera que são os mais importantes. Se você só tivesse a condição de escolher 3 desses adjetivos, você vai dizer assim, Arthur, desses 3 eu não abro mão, eu quero ser reconhecido dessa maneira. Quando eu estiver fazendo o meu melhor trabalho, aplicando o meu melhor, eu sei que eu mereço. Quais são os 3 adjetivos que você não abre mão e que você sente que você merece? Vou te trazer aqui exemplo, né? Aqui nos núcleos, dentro do meu programa de mentoria, nas nossas abordagens, a gente tem os nossos 3 adjetivos. Falo, nós somos exclusivos, nosso trabalho é comprovado e ele é replicável. A pessoa que passa pela mentoria com a gente, ela não só aplica isso para ela, para a vida dela, mas ela também consegue replicar isso para toda a empresa, para toda a cadeia de contato dela. Consegue aplicar, inclusive eu tenho clientes que aplicam para outras empresas. Ele faz a mentoria para uma empresa, mas ele tem 2, 3 empresas, ele aplica para as outras. Então é um caminho muito mais inteligente, por quê? Porque o meu trabalho é da independência, é empoderar o meu cliente. Então eu termino o meu método, termino as minhas mentorias entregando esse método de mão beijada ali, assim, o cliente tem a segurança de que tudo que ele viu nas mentorias ele consegue fazer depois sem mim. Mas isso está dentro do meu sistema de valores, de crenças e valores. Mas os adjetivos que eu uso são exclusivo, comprovado e replicável. Quais são os 3 adjetivos que você usa para poder posicionar a sua empresa? Lembra que eu falei lá no início que o mercado, que a vida é um eco? Quando você coloca isso para o mercado, quando você diz para o mercado assim, eu sou, ele tem que te devolver isso. Agora você, ao invés de ter expectativas, você tem indicadores para saber se o que você está mandando está voltando. Se você diz para o seu mercado que você é competente e ele não está te devolvendo isso, está inclusive te dizendo, dando feedbacks, etc., que olha, você está fazendo e a coisa não está funcionando, é uma oportunidade para você trabalhar uma melhoria em cima de indicadores. Então, o primeiro ponto que eu te dou é, usa esse exercício de autopercepção, aprofunda a sua habilidade de se autoperceber, faz uma lista ali dos 30 adjetivos pelos quais você quer ser reconhecido pelo mercado quando você estiver fazendo um excelente trabalho, separa os 3 que você considera que você não abre mão nesse momento da sua vida, é o que você mais vai trabalhar para poder fazer, mais vai investir sua energia para poder fazer acontecer, e agora você coloca isso diretamente no seu posicionamento. Já fala para o mundo inteiro que você é isso. Por quê? Porque as pessoas que estão alinhadas com esse sistema de crenças e valores vão se aproximar de você, porque está muito claro para elas para onde você está indo, de que forma que você pode ajudar, não é o quê, mas de que forma você está disposto a ajudar. Vai afastar de você as pessoas que têm crenças e valores conflitantes, ou seja, você vai parar de atender cliente ruim, porque o cliente que não quer um trabalho exclusivo, ele quer um trabalho de qualquer um, ele não quer um trabalho comprovado, às vezes ele quer arriscar, e ele não quer um trabalho replicável, porque ele tem crenças do tipo, eu já sei tudo, ou eu que dou conta, ninguém manda em mim, ele vai se afastar de mim. Faz sentido para você? Então os clientes que têm crenças conflitantes com o seu sistema aí de adjetivos, eles vão se afastar, isso vai poupar a sua energia, tá bom? Para você dedicar para os seus melhores clientes. Faz isso e aplica por 15 dias aí na sua empresa. E o segundo passo, agora eu vou te dar um caminho, que é de que forma você expressa isso para o seu cliente. De que forma que você pode inserir essa mensagem no seu mercado.
Tem 3 caminhos básicos, tá? E que são extremamente eficazes. Eu chutaria assim que se eu só tivesse 3 caminhos para aplicar, seriam esses 3 caminhos que eu faria na vida da minha empresa para poder ajudá-la a crescer. Um primeiro caminho, que é muito utilizado, inclusive, aí pelo segmento do varejo, é o caminho do eu mereço. Então, eu mereço é uma força interna muito grande. Quando você coloca isso no seu posicionamento e mostra para o seu cliente que você está ajudando ele a criar esse nível de resultado porque ele merece, quando você conecta no você merece, ele se aproxima muito mais de você, abre uma camada dele no subconsciente, se ele reconhece você em algum nível de autoridade, para ouvir com mais qualidade a sua abordagem. Então coloca aí dentro dos seus adjetivos e encerra os seus textos, seus vídeos para as mídias sociais, seu folder, eu não sei qual é o material que você está fazendo. Coloca o seu adjetivo e avisa para o seu cliente que ele merece esse nível de compromisso que você está assumindo com ele. O segundo é, toda vez que a gente olha para algo, eu vou olhar para esse algo e vou perguntar o que é isso. A minha mente está operando nisso automaticamente, isso é neurosemântica. O que é isso? O que isso faz? Isso tem mais chance de me matar ou mais chance de me beneficiar? Faz sentido? Então você coloca já no seu posicionamento uma linha de abordagem para o seu cliente sobre eles me entendem. Então quando você leva para o seu cliente uma mensagem que fortalece nele a crença de que você o entende, você cria ainda mais um vínculo com o seu cliente onde ele vai te ouvir com mais qualidade. E o terceiro ali, que é a terceira dica, é o eu me identifico, que é o senso de pertencimento. Então utiliza esse posicionamento dentro dos seus adjetivos para criar suas comunidades. Cria o seu reinado, onde você vai ter uma comunidade e as pessoas te percebem como líder desse movimento. Cria o seu movimento. Então aplica aqueles 3 adjetivos, resumindo aqui, aplica os 3 adjetivos no seu posicionamento e já avisa ao mercado que você é desse jeito. A vida é um eco, isso vai voltar para você. O segundo é na hora que você for fazer esse aviso, avisa que você está fazendo isso porque você entende o seu cliente e coloca indicadores para mostrar para ele que você o entende, de que ele merece e de que ele pode se identificar com você e você se identifica com ele. Então cria a sua comunidade, o seu movimento, sempre insere isso. Não adianta você simplesmente dar dica, eu vou dar uma dica de como consertar um motor do carro. Olha agora, eu vou consertar esse motor de forma rápida, de forma prática e de forma duradoura. Aí eu já estou começando a colocar emoção nessa argumentação. Eu estou fazendo isso porque eu acho injusto você ter comprado o seu carro, você vive com o seu carro no seu dia a dia e você depende de uma pessoa para poder consertar o seu carro. Você deveria poder escolher se você quer alguém para consertar o seu carro, mas não é justo que você esteja dependente de alguém para poder consertar o motor do seu carro, se é uma coisa tão fácil, tão simples, tão prática e tão duradoura para poder você utilizar. Você merece saber essa informação. Agora claro que eu estou fazendo um exemplo aqui bem grosseiro, que eu estou improvisando aqui na hora para você, mas para te dar um pouco mais de clareza sobre isso. Eu estou fazendo isso porque, poxa, quantas vezes eu já tive problema e eu queria consertar ali o meu carro, estava abandonado às vezes na estrada, e me sentia ali abandonado porque eu não tinha ninguém para poder me ajudar nessa dificuldade que eu estava passando. Talvez você já tenha estado numa situação de extrema urgência, onde o seu carro quebrou e tudo que você queria ali era um movimento onde você com a mão mesmo pudesse fazer seu carro voltar a funcionar. Eu estou criando área onde essa pessoa se identifique com a minha argumentação. Faz sentido para você? E quando você diz eu acho injusto, você merece, estou dando exemplos aqui de caminhos, tá? Tem que ser algo sempre que seja verdadeiro para você, que seja íntegro, você não vai inventar uma história para o seu cliente. Mas eu estou utilizando esse sistema para trazer mais envolvimento emocional, para abrir a camada subconsciente do meu cliente, para que ele me permita, né, que a minha informação se encaixe e ele me ouça com mais qualidade. Toda vez que você quer se posicionar no mercado, você está buscando a qualidade de atenção do seu cliente. Fez sentido para você? A Rita está fazendo uma pergunta aqui, como são esses indicadores? Como são esses indicadores? Rita, esses indicadores são o seguinte, a nossa mente, por um sistema mesmo de tentativa de proteção e para poder ganhar tempo, ela tende a se conectar com coisas que são subjetivas. Então, resultados. Resultados é subjetivo. O que é resultado? O que é resultado para mim pode não ser um resultado para você. Indicadores é quando eu começo a trazer fatos, ou seja, eu começo a trazer materializações
que vão resultar naquela subjetividade que eu estou sentindo. Então, vou te dizer, por exemplo, eu amo a minha filha. Eu amo a minha filha é subjetivo. Emocionalmente, eu estou muito envolvido naquilo, mas eu não tenho uma estrutura para sustentar esse amor. Por quê? Porque eu não sei explicar quais são os indicadores que eu vou medir para saber se eu amo a minha filha. Tá ficando claro para você? Quando eu começo a trazer fatos, começo a trazer materializações, por exemplo, eu abro mão de coisas que são importantes para mim para poder ajudar minha filha a se desenvolver como ser humano. Quais são essas coisas? Tempo. Tempo eu posso medir. Sempre que você vai falar sobre indicadores, é você trazer materialização, ou seja, algo que você pode medir. O indicador ele tem que ter uma forma, tem que ter um tamanho, tem que ter um peso, tem que ter um tempo, tem que ter uma intensidade, tem que ser algo que você possa medir. Posso dar um exemplo? Ali você está me dando um exemplo aqui. Porque na Garapa a gente pegou os adjetivos que foram definidos aqui e a gente usa na pesquisa de satisfação. O quanto você se sentiu acolhido, que acolhido é um valor que eles querem medir. Ok, ali você está dando um exemplo de um cliente que está aqui com a gente e a gente tem um processo de pesquisa de satisfação com ele e ali dentro desse processo a pessoa vai dizer assim, o quanto que você se sentiu acolhido na empresa. Acolhido é subjetivo. Eu tenho que buscar algo que me traga uma medição. Não, mas eles pontuam de 0 a 10. Ok, quando o cliente pontua de 0 a 10, ele está te dando um exemplo do quanto ele está sentindo aquilo. E isso é ótimo. Alguma noção é absurdamente melhor do que nenhuma noção. Nesse processo da pesquisa de satisfação é fundamental que, além disso, você meça o quanto que essa pessoa... Vamos supor, vou dar um outro exemplo aqui, pegando um outro caminho. Se urgência é um valor para o teu cliente, se ele quer receber esse seu trabalho de forma urgente, o que é urgência para você pode ser diferente da urgência dele. Então, eu posso perguntar de uma forma muito mais precisa, muito mais assertiva para o meu cliente, assim, você fica mais satisfeito quando eu te entrego isso em 5 minutos, em até 5 minutos, quando eu te entrego entre 5 e 10 minutos, ou quando eu te entrego em até 15 minutos? Tempo eu posso medir. Agora eu transformei a subjetividade num indicador. Ficou claro para você, Rita, o que é um indicador? Um indicador é quando você materializa algo. Para você saber que materializou, ele tem que ter um tempo. Você tem que conseguir medir pelo tempo, pela forma, pelo tamanho, pelo peso, pela intensidade. Qualquer coisa que você não possa medir está subjetivo. Eu adorei fazer um trabalho lá com a Rita, mas adorei é subjetivo. Você pode trazer, adorei por quê? O que te levou a adorar ter feito um trabalho lá com a Rita? Ela foi rápida para poder me atender. Rápida quanto? Ela fez isso em 3 horas. 3 horas eu posso medir. Quando você não coloca subjetividade, quando você não coloca objetividade, quando você não coloca indicadores no seu posicionamento de marca, você está mais próximo do seu concorrente. Fica mais fácil para o seu cliente achar que você é igual a todo mundo. E eu não quero que você sinta que você é igual a todo mundo, nem quero que os seus clientes fiquem te percebendo como igual a todo mundo. A chave para você virar isso é você tirar a subjetividade e trazer a assertividade através de indicadores. Começa a conversar com o seu cliente através de indicadores. Olha, não é que você vai gastar pouco fazendo trabalho comigo, você vai gastar no máximo R$1.000. R$1.000, eu nem tenho produto mais de R$1.000, mas só como um exemplo. R$1.000 dá para você medir, a pessoa sente. Eu vou aumentar suas vendas. O que é aumentar suas vendas? Eu sei lá o que é aumentar suas vendas. Vender mais um é aumentar as vendas. Não, eu vou dobrar as suas vendas. Agora você já começa a ser um pouco mais assertivo. Eu vou fazer o seu faturamento ir de 50 para 120 mil reais. Agora está assertivo, agora eu estou transformando a subjetividade em indicadores. Indicadores sempre é uma materialização da subjetividade que te ajuda a mensurar isso. Você tem que conseguir medir. Ficou claro para você? Traz o adjetivo, coloca isso dentro de uma coerência, dentro de uma contextualização em cima do eu mereço, mostra para o seu cliente que ele merece, em cima do eu me identifico, mostra para o seu cliente que ele está envolvido no mesmo movimento, na mesma causa que vocês são semelhantes naquela busca e mostra para ele que você o entende, mostra que você se antecipa às necessidades, às dores e os problemas que ele está tentando resolver. Olha, vou terminando por aqui, 8h10, a nossa live. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua atenção. Obrigado pela turma toda que passou aqui. Obrigado, Rita, pela sua pergunta. Obrigado, Miriam, por você também ter se pronunciado aqui no grupo. Que legal. Cada vez que vocês estão aqui, o nosso compromisso, a nossa preocupação aqui,
o nosso compromisso assumido é com a qualidade das pessoas que estão com a gente. E quando vocês estão interagindo, vocês estão me dando um indicador. Eu posso medir quantas pessoas vieram, quantas pessoas perguntaram. Agora eu tenho indicadores para poder fazer ainda melhor por vocês, para ajudar vocês a progredir ainda mais. Nesse caminho, ajudando um ao outro aí, a gente vai efetivamente criando a maior comunidade de valorização empreendedora do Brasil, ajudando os empreendedores a não só serem os melhores naquilo que eles fazem, mas também serem reconhecidos e valorizados por estarem fazendo. Esse é o nosso caminho. A Alícia está com uma última observação. Que durante a live não dá para você ler os comentários, mas que depois você sempre olha todos eles. Exatamente. A Alícia está lembrando que durante a live, ela que fica acompanhando aqui, eu não consigo ler todos os comentários que estão chegando para a gente, mas assim que termina eu leio todos, todo mundo que pergunta, todo mundo que manda, não só os comentários, mas também lá no direct, que manda para mim por e-mail, as pessoas que estão muito próximas a mim, que mandam até pelo WhatsApp, eu faço questão de um a um parar e responder vocês e ajudar vocês ainda mais, tá bom? Sempre sonhem grande, contem comigo, se você ainda não está inscrito lá na nossa comunidade do Vamos em Frente, corre lá, bota o seu e-mail, eu vou ter o maior prazer de te receber, nós todos te recebendo aí na nossa comunidade do Vamos em Frente, a gente está se ajudando muito e a comunidade não para de crescer, tá ok? Sonhe grande, pratique o bem e vamos em frente.